Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de ideal. Uma alegria muito grande estarmos iniciando mais uma live de reflexão do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, boa noite, Marquinhos, sejam bem-vindos. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda também, querida. Parabéns aí pelo seu trabalho na noite de ontem. Martiele está fazendo as suas lives domingos com Chico, e sempre às 9 horas, com exceção do próximo domingo que vai ser às 8. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda, querida. E eu vou fixar o comentário aqui. Hoje nós tivemos, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, a nossa querida Babi participando lá com a Carla do Amigos da Luz. E foi uma live muito interessante, porque a Carla é uma pessoa muito agradável, muito simpática. Boa noite, Rosimeire, boa noite, João Carlos, sejam bem-vindos. A Carla é uma pessoa muito agradável, é muito prazeroso falar com ela. Aí, chegou a nossa querida Babi, boa noite, Morgana. Babi estava agora há pouco com a Carla, do Amigos da Luz, e eu não quis falar na hora, mas eu até mandei um áudio para a Babi depois, já que trouxemos a Carla, né? Aproveita, deixa para trazer o Fábio De Luca. E aí vai ser uma live muito engraçada, porque o Fábio é fantástico. A Martiele está dizendo que no próximo domingo vai estar com a Juliana Bender às 21h30. Por isso que a live dela vai ser às 20 horas. Gente, ontem tivemos uma live ultra mega especial com o nosso querido Carlos. O Carlos realmente nos surpreendeu. Deixa eu mandar uns aviãozinhos, inclusive mandar para ele lá, que acho que ele está meio... deve estar compromissado lá com as atividades dele, né? E o Carlos, então, ontem, gente, ele deu um show aqui. Posso dizer que parecia que ele não era a primeira vez que ele estava fazendo uma live. A Martiele ficou impressionada com o desempenho, com a desenvoltura do Carlos, e eu já até passei para o Jorge Miyashiro, falei, olha, Jorge, tem aí umas pessoas, se você quiser, pode... Foi no encontro, João Carlos, foi no encontro espírita. A Babi com a Carla, foi agora há pouco, às 8h15. E então foi muito legal a live de ontem, né? Com o Carlos. Ele desenvolveu o assunto com muita propriedade. E ontem, boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Aí, chegou o nosso, eu estava falando dele, ele apareceu. Boa noite, Carlos. Estava dizendo exatamente da sua live, da nossa live de ontem, né? Boa noite, Jucimara, que realmente foi uma live fantástica. O pessoal ficou impressionado com a sua desenvoltura, com a sua tranquilidade. Nem parecia que você estava fazendo uma live pela primeira vez. E já passei o seu nome junto para o Jorge Miyashiro, da Natália, da Martiele e outras pessoas eu já passei para o Jorge também, porque ele tem palestra no centro dele e vira e mexe, ele está precisando de palestrantes. Então, Carlos já está aí vai se preparando para fazer palestras, viu, Carlos? Vai se preparando. O João Carlos está dizendo que você é veterano. É verdade, viu, gente? Carlos, você deu o show ontem, realmente foi uma live muito interativa, muito participativa, e eu tenho certeza que você, daqui para frente, já pegou o jeito, já pegou o gosto da coisa, agora é só tocar em frente, só seguir em frente. Eu queria falar para vocês o seguinte, eu recebi hoje um pedido, até fiz uma postagem pelo meu story também. Eu fiz uma postagem que a nossa querida Livânia Lins, mãe da Laura Lins, que participa constantemente do Home Office Espírita, é uma trabalhadora do mundo jovem espírita, o pessoal trabalha muito lá de Aracaju. A instituição deles é a Instituição Espírita Humberto de Campos, e eles estão precisando de muita ajuda. Daqueles que puderem colaborar,
será de bom grado, qualquer valor, qualquer importância, porque a Livânia me passou uma informação que eles ganharam um terreno há cerca de alguns anos atrás, eles conseguiram murar, mas a frente do terreno estava aberta. E tem pessoas que estão colocando animais lá e estão preocupados que alguém acabe ocupando o terreno e aquela questão de usar o terreno e acabar tendo problema na justiça. Boa noite, divulgando espiritismo, seja bem-vindo. E aí a Livânia pediu para que a gente fizesse uma divulgação, porque além dessa, eles estão precisando conseguir os portões, mas estão precisando fechar a frente do terreno e também, nesse período de pandemia, muitas famílias que eles assistiam, que ajudavam na assistência de famílias carentes, hoje se tornaram assistidos, então eles estão precisando muito. A Livânia até me falou, Aloísio, sem fazer nada, casa fechada, a gente tem uma despesa mensal de R$ 1.500. Então eles estão precisando urgentemente de qualquer doação. E ela passou para a gente que as pessoas podem fazer doação pelo Pix. E o Pix é o CNPJ da Instituição Espírita Humberto de Campos de Aracaju, que é o 09-157 901 0001 dígito 66. Tá? Eu fiz a postagem, aqueles que se interessarem, aqueles que puderem ajudar, qualquer valor é sempre bem-vindo. Tá? Eu estou fazendo esse pedido porque realmente é uma instituição séria, está precisando urgentemente. A gente sabe assim, né, que muitas casas espíritas estão passando por dificuldades, a gente sabe. E quando a Livânia me pediu, eu lembrei exatamente da Fraternidade Sem Fronteiras. Porque a Fraternidade Sem Fronteiras, ela faz uma ajuda independente. Fala assim, mas por que não vai ajudar aqui uma favela aqui do meu bairro? Por que eu vou ajudar uma família, uma comunidade da África? Porque imagina a situação da África, né, gente? A situação da África é uma situação terrível. Então, aqueles que puderem se sentirem confortáveis, tá aí, eu fiz a postagem e fica esse convite àqueles que quiserem participar e ajudar, tá bom? Queridos amigos, eu vou fazer também um pedido no final, que a nossa querida Marina Colli fez uma postagem que a vozinha dela desencarnou hoje. Eu não sei o nome da vozinha dela, mas nós vamos fazer um pedido no final para que ela seja amparada, que ela seja acolhida. A Marina é uma pessoa da Mocidade Espírita, se não me engano, de Ribeirão Preto, e já participou de várias vezes do home office espírita também, com bastante desenvoltura no seu trabalho. Bom, qual a mensagem da noite? A mensagem da noite intitula-se Rogativa Infantil. Rogativa infantil, eu sempre falo do título. O título é sempre muito importante a gente fazer essas reflexões sobre ele. Significa que alguma criança recém-encarnada está fazendo um apelo aos seus pais, aos seus tutores, aqueles que vão cuidar dela. Por quê? Há toda uma programação espiritual quando uma criança nasce, quando a gente encarna no nosso planeta Terra. Então é tão importante a nossa encarnação, porque a gente já vem com alguns companheiros. Tem alguns companheiros que vêm antes da gente, que são os nossos avós, os nossos pais, e aqueles que virão depois, que são os nossos filhos, nossos netos. E assim é uma sucessão de pessoas do bem que acabam chegando. E a gente pode pensar assim, quando chega uma criança, existe uma programação espiritual do pai, quem vai ser o pai dele, quem vai ser a mãe, toda essa situação. E aí, como que a gente pode estar fazendo? Existem alguns preceitos. E essa criança, quando ela vai encarnar, ela já espera que os pais e os tutores dela deem o melhor. Então vamos ler aqui a rogativa infantil que Jerônimo passou para nós. Apresentei-me a ti numa forma frágil e pequenina. Quando a criança chega, ela chega frágil e pequenina. A reclamar-te os cuidados de incessante devotamento. Lembram, né? Aqueles que são pais sabem exatamente o que a gente fala.
o tempo todo. O tempo todo. É cuidado 24 horas. Qualquer barulho, você coloca às vezes um aparelho lá para transmitir, como uma babá eletrônica que se chama, né? Para você ouvir se tem algum barulho, você acorda e você nem dorme tranquilamente. Então, a criança exige cuidados incessante e devotamento. Isso é da natureza da criança. E aí ele vai dizer assim: apesar da forma tenra em que me exteriorizo na vida, a criança se apresenta de uma forma tenra, né? Pequena. Sou um espírito eterno de pretéritos multisseculares. Então lembremos sempre isso. A nossa função de pais é cuidar daquela plantinha, daquela sementinha que chegou para nós. E qual é o cuidado que você tem que dar? Todo o ensinamento, todo o amparo, toda a orientação para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Por quê? Não é pura e simplesmente uma criança. É um espírito, como ele está dizendo aqui, eterno, de pretéritos multisseculares. Multisseculares. Então não pensam que uma criança teve 2 ou 3 encarnações. Não, nós já tivemos várias e diversas encarnações. Por isso que às vezes a gente encontra algum coração querido, a gente fala assim, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa de algum lugar. É tanta empatia, é tanta similitude de pensamentos. E também, por outro lado, às vezes nós encontramos pessoas que a gente só de olhar, bate o olho no olho, a gente já torce o nariz. Então, são encontros de pretéritos passados. Então, o espírito, quando encarna, ele não é um bebezinho, não é um espírito recém-criado. É um espírito eterno que já passou por múltiplas encarnações. E ele vai dizer assim: trago no meu coração a luz e a sombra, tá? O seu filhinho querido, lindinho, maravilhoso, aquele todinho fofinho, não é apenas e tão somente um espírito de luz. Ele vai ter luz, mas vai ter sombras. E vícios e virtudes em minha alma se misturam. Olha só, vícios e virtudes. Então, o teu filho que está chegando, que já chegou, ele não é um espírito puro, altamente evoluído. É um espírito que vai passar por provas, por expiações, por dificuldades, porque ele traz vícios e imperfeições. Ele traz também, como eu diria assim, virtudes também. Ele traz virtudes. Então, a gente tem que analisar, enaltecer as virtudes e aparar os vícios, como um bom jardineiro. Como um bom jardineiro que vai cuidando da plantinha, colocando às vezes um pau para fixar, para que ela não se desvie, para que ela não cresça torta. Vai aparando, tirando as ervas daninhas do caminho. Essa é a função dos pais, cuidar. E aí ele vai falar assim: se tu fores um bom observador, poderás ter uma ideia de minha estrutura pelos impulsos e tendências que se extravasam de mim. Babi, o senhor ainda vai demorar um pouco para chegar, mas logo, logo chega, Babi. A gente nunca sabe. Então fique tranquila. Se estiver na sua programação, querida, chega. A hora que você menos esperar, chega. Então, fique tranquilo. O João Carlos estava lembrando que eu falei sobre isso na live que citou dos presídios. É verdade. Os prisioneiros, né, João Carlos? Aquela live foi muito emocionante, realmente. Tem algumas lives que a gente fala assim, que a gente não... Dos órfãos também foi muito tocante, né? Foi muito tocante. Aí vejam a questão, como é muito importante. Se você for um bom observador, vai poder ter a ideia da minha estrutura pelos meus impulsos e tendências que se extravasam de mim. Sobretudo, falo para vocês, quando chega na adolescência. Porque até os 7 anos, até os 10 anos mais ou menos, é difícil assim para a gente perceber. Mas depois de uma certa idade, e a gente aqui não vai fazer aquela taxação, né, linear, 7, 14, 21, 28,
de 7 anos, porque não é linearmente isso. Tem adolescentes que acabam tendo uma adolescência tardia. Então não é exatamente uma regra, é uma média, mas não significa uma regra única e fechada. Então quando chega na adolescência, fora todas aquelas mudanças de humores, a criança começa a exteriorizar o que ela realmente é. Então aquele doce bebezinho que você tinha lá no berço, aquele olhar singelo, depois vai expressando. E vai expressando as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas observações, muitas vezes diferentes das nossas. Muitas vezes diferentes das nossas. E aí compete a gente cuidar, compete a gente estar dando o apoio, o amparo, não é? Aí o que ele vai dizer para nós? Tenho infinita necessidade de teu carinho, mas não prescindo de orientação e disciplina. Olha a frase do Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, ele precisa do carinho. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Ele precisa do carinho, mas ele também precisa de orientação e disciplina. A brilhar principalmente nos teus exemplos, para que não me perca amanhã, vítima de lamentável descuido. Olha só, principalmente nos teus exemplos. De nada adianta você dar uma orientação para o teu filho, de nada adianta você falar, faz isso, faz aquilo outro, não fala palavrão, aí de repente você xinga no meio da casa, você fala para ele ter paciência e você perde a paciência com frequência. O exemplo, né? Se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, muito cuidado com o que a gente fala, com o que efetivamente a gente exemplifica. O que a gente exemplifica na nossa vida é tudo. Então, não adianta você falar para o seu filho assim, olha, você não deve beber. Aí você fica bebendo. Ah, você não deve fumar e você está fumando. Entendeu? O exemplo, ele está se espelhando em você. Então, o exemplo é tudo. Segue aqui dizendo o Jerônimo para nós. Agradeço-te o amor com que me embalas. A criança, desde pequena, você precisa embalar, pegar no colo, né? Agradeço-te o amor com que me embalas, mas louvo sem palavras a amorosa energia com que me aprimoras o caráter. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então vejam que diferença. Ele agradece o amor que você dá para um filho, para uma criança que está aos seus cuidados, é fundamental. Mas, né, tem sempre o mas. Louvo sem palavras a amorosa energia com que me aprimoras o caráter. Então, naquela situação de caráter, de exemplo, a gente costuma sempre colocar uma referência muito importante entre a moral e a ética. Eu vou ver se eu consigo lembrar qualquer um, qualquer outro. Bom, mas independentemente do que seja. Um deles é mais ou menos assim. É proibido jogar papel no chão, tá bom? Então, eu vejo, tem uma pessoa aqui olhando, eu não jogo papel no chão. Agora, independentemente de ter pessoa me olhando, eu não jogo papel no chão. Eu não sei dizer, não lembro agora qual que é a moral, qual que é a ética. Mas, por exemplo, uma atitude é aquela que você faz quando tem alguém observando. Mas a outra atitude, que ninguém está observando, você pode jogar papel no chão. Vamos supor, você está andando, né, dirigindo, e aí tem um papel e você pega, em vez de jogar naquele papel suporte, né, para lixo, você abre a janela e joga para fora, né? Quantas vezes nós já fizemos isso no passado? Hoje a gente não tem mais coragem. Hoje a gente já não tem mais coragem. Independentemente de estar alguém olhando ou não. Independentemente de alguém estar filmando ou não. Porque a gente já aprendeu. Mas lá atrás a gente achava bonito pegar papel, ver o papel voando, jogava para fora. Boa noite, leituras edificantes. Sejam bem-vindas. E aí a gente, para justificar aquela atitude impensada,
a gente fala assim, mas eu estou jogando o papel para fora da janela porque com essa atitude eu estou dando emprego para aquelas pessoas que passam recolhendo lixo na rodovia. Nossa, que atitude sua, estou garantindo o emprego daquelas pessoas, né? É como você jogar papel no chão, na rua. Eu estou dando emprego para o gari, porque se eu não jogar, se a rua estiver limpa, um espelho, não vai precisar. O João Carlos está dizendo que a ética é quando alguém está olhando. Acho que é isso mesmo. Então você vai justificar a sua atitude dizendo que você, então eu joguei o papel no chão porque eu estou garantindo o emprego do gari. Boa noite, Rosana. Seja bem-vinda, querida. Não é por aí. Então veja, o nosso exemplo é tudo. Você vai falar para o teu filho, olha, você tem que dirigir dentro das regras do trânsito. Tá? Então você passou uma orientação para o seu filho. E aí o que vai acontecer? Quando você está dirigindo, o que você acha que o teu filho vai estar observando? Qual a velocidade do seu carro? Qual a velocidade? Você está andando a 110 ou 120 de acordo com a rodovia, ou você já está ultrapassando o limite de velocidade? Mas não tem ninguém. Mas o Waze avisa que tem radar. Mas o problema, se existe uma limitação de velocidade, o João Carlos Coveiro também precisa trabalhar. Se existe uma limitação de velocidade na rodovia, não é por acaso. Ela tem uma regra de segurança para a tua própria segurança. E a gente sabe, se você tiver que frear um carro a 110, é diferente de você ter que frear um carro a 140. Os reflexos são diferentes, tudo muda. Então, essas são pequenas coisas que a gente tem que falar, porque não adianta a gente falar para o seu filho, faça isso, faça aquilo outro, né? O Carlos está dizendo que o meu fica de olho no semáforo. Se ficou amarelo, aí, ó. Aí, Carlos. Você sabe que sinal amarelo é para ter atenção, não é para passar. Vai que dá. Tem até uma coisa, né? Tem até uma brincadeira, uns posts que o pessoal fala, né? Se dá o amarelo, vai que dá. Não é assim, não. O amarelo é atenção. Precisa esperar o sinal abrir. E tem sempre algum retardatário. A gente tem que sempre pensar assim. Que tem sempre alguém retardatário que vai querer passar no sinal amarelo. Então, cautela. E falar em leis de trânsito, eu lembrei daquela questão muito próxima, muito presente que o Haroldo conta, que ele estava dirigindo e em um determinado momento uma pessoa deu uma fechada. Carlos, então você tem que se controlar, viu? E o Haroldo estava dizendo assim, nessa mensagem, nessa palestra que ele falou. Ele disse que um belo dia, ele estava dirigindo lá em Belo Horizonte, ou BH, como o pessoal fala, que em um determinado momento uma pessoa deu uma fechada nele. E o Haroldo, né? O trânsito de BH não deve ser muito diferente do trânsito de São Paulo. Deve ser uma beleza, né? E aí, o que acontece? Ele chegou e ficou possesso. Ele foi abrir o vidro e o filho dele estava ali do lado e falou assim, pai, você está nervoso? Ele respirou fundo e falou assim, um pouco, filho. Você vai falar alguma coisa para o homem ali que te deu essa fechada? E ele, por quê? Ô pai, e se for uma pessoa que assiste as suas lives, as suas palestras? Diz que o Haroldo fechou o vidro e pianinho, ficou pianinho. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Então, olha só, jogar o papel para fora, né, quando na rua, quando não tem ninguém olhando, o que acontece? O que Paulo de Tarso fala para nós? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então não é porque ninguém está olhando. E a nossa consciência? Se a gente não sabia que era errado lá atrás, se a gente gostava de fazer festa, picar papelzinho, jogar pelo carro para ver o papelzinho voando que nem confete, hoje a gente sabe que não é assim para fazer. Então hoje nós temos responsabilidade. Então nós não vamos estar, que nem ele fala assim, vai ter um juiz, né, não vai no tribunal na nossa desencarnação falar assim, aquele dia você jogou o papelzinho lá fora. Não. A nossa consciência vai nos entregar.
E o conhecimento, quanto maior o conhecimento, maior são as nossas responsabilidades, que a gente não pode mais alegar ignorância. Boa noite, Cristina. Não sei se eu falei boa noite para você, mas seja bem-vinda. Então vejam, nós somos responsáveis. A partir do momento que a gente está aqui nessa live, que a gente está ouvindo isso, a gente não pode mais alegar ignorância. E se a gente tem 5 minutos de evangelho, acabou, gente, acabou. Não dá para falar, não sabia que era errado, eu não sabia... Não, desculpa, não cola, gente, não cola mais. A gente pode até errar por descuido, mas é o tio Ben, né? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. É a fala do tio Ben no Homem-Aranha, Homem-Aranha 1. E eu falo, inclusive, para as pessoas que têm os perfis, que conforme vão aumentando os seguidores do perfil, eu falo assim, gente, está aumentando o número de seguidores, então aumento as responsabilidades na divulgação da live, na divulgação do projeto, daquilo que você está fazendo. Né? A gente está aí para isso, então a responsabilidade nossa é maior. Então não é, a gente sempre fala, não é pela quantidade de seguidores que a gente vai fazer um trabalho. Se a gente tiver uma pessoa só na live e aquilo que a gente falar servir para aquela pessoa, está ótimo, já fizemos a nossa parte. Mas quanto mais pessoas estiverem nos seguindo, maior será a nossa responsabilidade. Tá? Que nós somos responsáveis por aquilo que a gente divulga. Vamos dar sequência aqui, ó. É muito importante para mim esta nova encarnação. Olha só, a criança quando ela chega, é muito importante para ela essa encarnação, para todos nós. E é uma oportunidade, é uma bênção. E a gente fala, né? A Carla estava falando agora há pouco com a Babi, né? Mas, gente, a gente pediu para nascer nesse momento da pandemia. Aí a Carla falou, é verdade, a gente pediu para nascer, a gente tem que agradecer. E vamos fazer a nossa parte corretamente para que daqui a 100 anos, ela até falou assim, a gente não tem que voltar de novo e passar por uma outra pandemia. Porque as pandemias são meio cíclicas. Se vocês estudarem, pegarem um pouquinho de história, vocês vão ver que mais ou menos a cada 100 anos surge uma pandemia. Né? A última que tivemos aqui foi a gripe espanhola, em 1918, que durou, inclusive junto com a pandemia, com a gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial. E teve o quê? Durou praticamente 3 anos. 1918, 1919 e 1920. Tá? E hoje, que nem a Carla até falou lá na live com a Babi, no Encontro Espírita, hoje nós temos o recurso da tecnologia. E lá atrás que eles não tinham isso? Né? Nós não tínhamos esse recurso na tecnologia. A Carla não precisou nem ir muito longe, ela falou 1980. 1980 não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, que a gente pode se comunicar, que a gente pode buscar o socorro dessas lives, de várias e diversas palestras. É que eu sempre comento com amigos meus que nós temos uma reunião pelo nosso centro que a gente faz todo domingo, que a gente participava do passe para as crianças da evangelização infantil. Então sou eu mais 3 pessoas que fazemos esse passe. E aí que veio a pandemia exatamente quase 1 ano atrás, e a gente não quis parar com esse trabalho. Criamos, dentro do grupo, criamos por um aplicativo, a gente faz um passe virtual e as crianças, seus pais, evangelizadores naquele momento entram em sintonia, né, com a nossa casa espírita e a gente virtualmente emana, né, essas emanações fluídicas, dando um passe virtual. Então, é muito importante a gente ter esse trabalho, fazer essa ligação. Se no passado, como que seria? A gente sabe que pelo fechamento das casas espíritas, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas estão passando por dificuldades. Muitas pessoas estão passando por dificuldades. E aí, como é que fica? Ela está precisando de um atendimento fraterno. Algumas casas até estão disponibilizando um atendimento virtual. Então é importante que a pessoa, se ela não tiver conhecimento de alguma casa que está tendo esse atendimento virtual, se ela está passando por uma angústia difícil mesmo, liga 188 ou liga no CVV. Alguém vai te atender, vai te dar um suporte, vai te dar um apoio naquele momento. E além disso, né, que eu sempre falo,
Quando a situação está difícil, aumenta a dose do quê? Do evangelho no lar. Você não precisa ficar vendo live 24 horas por dia. Assiste uma live, assiste uma palestra ao longo da semana, faça uma reflexão, faça uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, abra ao acaso, que a gente sabe que o acaso não existe, ou até vai fazendo um estudo, né? Então, as coisas vão ficando meio estranhas. E aí ele vai dizendo, então, é muito importante para mim esta encarnação. Não me deixes perder por excesso de mimo. Não me deixe perder por excesso de mimo. Infelizmente, o que acontecia? Tá? Todo mundo saiu para trabalhar. O marido, a mulher, os filhos ficavam na escola, tudo mais. Então, compensava a ausência do lar, a ausência do pai e da mãe, que chegava só à noite, pegava a criança da escolinha ou da creche. E aí, para compensar, para tirar aquele peso, dava o quê? Enchia de presentes, de doces, brinquedos. E não é por aí. Não é por aí. Porque, na verdade, a grande questão é o seguinte: não é a quantidade de tempo que você passa com o seu filho, mas a qualidade do tempo. A qualidade do tempo. E depois que ele vai entrando numa outra fase, numa adolescência, já fica um pouco mais difícil. Babi está falando que no Evangelho do Lar, hoje, antes da live, falou justamente dessa inércia que nós temos entre a teoria e a prática. É verdade, Babi, é verdade. Por isso que a gente faz essas lives. E essas lives é para nossa reflexão. Que nem eu falei para o Carlos ontem. A mensagem da noite de ontem não era para um parente dele que mora em outra cidade, que nem é espírita. Não. Principalmente era para mim e para ele. E para as outras pessoas que estavam na live também. Então, essa questão da teoria e da prática, eu lembro até uma situação que a Martiele até passou por uma... A gente fez uma live uma vez sobre paciência e tolerância e uma pessoa chegou para ela e falou: engraçado você falar de paciência. Você não tem paciência nenhuma? Aí eu falei para ela: Martiele, exatamente. Ou você acha que eu estou fazendo lives direto de paciência, de tolerância, por acaso? Porque eu já sou exemplo de paciência e sou a tolerância em pessoa? Ou como a gente diz assim, meu nome é paciência, sobrenome tolerância? Claro que não. Se a gente está fazendo aquela live, é porque a gente precisa. E se a gente está repetindo a lição, porque não aprendemos ainda. Então, quando a lição cai muito para a gente, é importante que a gente analise. Por que essa lição está caindo? Né? Qual é o objetivo que eu tenho que tirar dessa lição? Então, isso é muito importante. Tentar, de acordo com o nosso conhecimento, devagar, não adianta querer pressa. Passar da teoria que a gente aprendeu vagarosamente para a prática. Vagarosamente. Não é assim, estalei o dedo, pronto. Tudo que eu... Ou que nem a Matrix, né? A pessoa chegou, coloca um programa e você já sabe pilotar helicóptero, você já sabe lutar Kung Fu. Não é? Não é assim. Não é assim que funciona. O processo é lento. A gente sabe a teoria? Sabemos. Mas entre a teoria e a prática é uma grande diferença. Então veja a nossa responsabilidade quando a gente está falando aqui. Orienta-me desde cedo num trabalho honesto e oferece-me a bênção da escola. Mas por piedade, papai, e aqui a gente faz uma pausa, uma barra mamãe, não me deixes afastar de Jesus. Não me deixes afastar de Jesus. E aqui, como ele falou, papai, e nós falamos agora mamãe, agora no meio da live eu deixei mais ou menos para esse final mesmo, para justamente fazer a minha saudação a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Eu acho uma data importantíssima, digna de ser comemorada, uma data de muita luta, de muita reflexão do que foi lá atrás, aquelas mulheres que brigaram, que passaram por aquelas provações terríveis e que devem sim ser reverenciadas,
devem ser reverenciadas e que todas as mulheres possam ir em busca de chegar no efeito da real igualdade. Porque nós somos todos irmãos, não existe essa situação de separar homens e mulheres, somos espíritos. Já vivemos, talvez, em espíritos femininos e outras vidas, hoje estamos como espírito masculino e vice-versa, pode acontecer, por que não? O espírito não tem sexo e a gente tem que tomar consciência disso. Nós temos que tomar consciência que somos todos iguais. Não, existem, na verdade, são funções diferentes, tá? Por exemplo, eu já falei até outro dia, né? Que se a gente o homem tivesse que dar à luz, a humanidade pararia no primeiro parto. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a mulher merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa reverência. E o exemplo máximo da mulher, da mãe, é Maria. Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Essa sim é a nossa verdadeira guia, modelo para seguirmos em exemplo de mulher, de mãe. Que não temos nem o que falar. Mas toda vez que nós lembrarmos no Dia Internacional da Mulher, que a gente lembre, primeiramente, de Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus. A nossa verdadeira mãe, né? E aqui quando ele fala assim, não me deixes afastar de Jesus, aonde a gente chega nessa relação? Você não pode deixar de dar a instrução para o seu filho. Instrução básica da escola, da vida. Coloque numa escolinha, depois ele vai para o fundamental, depois tudo. Vai seguir. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, especialização, mestrado, doutorado, tarará, tudo bem. Mas e aí? E aí? A Babi está falando assim, só a dor da cólica seria difícil, imagina quando ter um filho. Babi, eu não lembro se eu já tive filho. Mas você vai poder falar para a gente de cátedra depois, viu, Babi? Como o Carlos falou, logo, talvez, né, quem sabe, o seu menino ou a sua menina não está chegando aí logo para você, né? Mas vejam a responsabilidade dos pais. Não só dar educação básica para o teu filho, colocá-lo a aprender a nadar, que é muito importante, é fundamental. A minha mãe sempre fala isso, que toda criança tem que aprender a nadar, para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável no futuro. Há tantos casos de crianças que caem, a pessoa às vezes está fazendo alguma festa em algum local que tem a piscina, a criança cai e já viu, né? Uma fatalidade. Então, primeira questão da nossa vida aqui, coloque a criança para aprender a nadar, pelo menos para aprender a se virar, para ela não se afogar. As partes de esportes fazem muito bem, é importante para a nossa vida. Mas de nada adianta você dar todo o ensino básico, ensino de inglês, línguas, né, como a gente fala, línguas, Kumon na parte da matemática, do português, ou tudo que você possa ver, a gente fala balé, artes marciais, qualquer tipo de atividade física, e você não dá a base para o teu filho, não dar a base para o teu filho, que é levá-lo para a evangelização infantil. Você leve, não importa qual seja a tua religião, você leve na tua religião. Se você é católico, leve na religião católica. Se você é evangélico, leve na reunião evangélica. Se você é espírita, leve na evangelização espírita. O importante é dar a base. Você tem que dar conhecimento de Jesus para teu filho. Ah, mas eu gostaria que meu filho escolhesse a religião dele quando ele fosse maior, quando tivesse 18 anos, ele que escolha melhor. Gente, como que ele vai poder escolher se ele não teve opção de escolha? Eu vou falar para vocês que eu, por exemplo, eu vim do catolicismo. Mas hoje eu sou espírita. E eu já vi pessoas, que eu conheci, que eram espíritas e foram seguir a doutrina evangélica. Qual o problema?
Se ele está feliz lá, se ele se encontrou lá. Ah, mas ele é espírita, como que foi se tornar? Não é isso, gente. O espírita não é melhor que ninguém. Não é porque a gente é espírita, a gente fala assim, não, eu estou na religião top. A espírita é top do top. Vai pensando assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A melhor religião, como o Dalai Lama falou, é a que transforma o ser humano, que transforma o indivíduo. Essa é a melhor religião. Então não é a espírita, a evangélica, a católica, qualquer uma que seja, desde que a pessoa... Às vezes uma pessoa que não tem religião nenhuma, não professa religião nenhuma, ela fala assim, eu sou ateu, graças a Deus, né? A gente até brinca com essa frase. Mas se no fundo ela fala, ela exemplifica, que nem o Carlos falou, né, ontem, pensar, sentir e agir. Se você pensa, se você fala e você age para o bem, não importa a religião que você vem. Não importa a religião que você vem. O Carlos falou que veio do catolicismo também. Só não vale falar mal da origem. Se você veio de outra religião, agradeça aquela outra religião. E aí as pessoas às vezes criticam atitudes. Gente, por exemplo, vamos pensar, tem outra questão de outra encarnação que eu costumo falar para vocês. Não vamos pensar da nossa última encarnação, quem a gente foi e tudo mais. Tá, mas vamos pensar uma coisa. Vocês acham isso, né? Que a última encarnação nossa, nós fomos espíritas? Ou a penúltima, vamos pensar assim. Que o espiritismo começou praticamente há 150, 160 anos atrás. Né? Então, todo mundo que é espírita hoje já era espírita na outra encarnação? Não, a gente veio de outras vertentes religiosas. E o próprio Haroldo Dutra Dias comenta para nós assim, quando você quer estudar mais a fundo todos os ensinamentos do Antigo Testamento, se valha das outras religiões, como a evangélica, como a católica, como a judaica, que tem estudos já seculares em cima disso. Aqueles que querem se aprofundar mais. Então a gente não pode renegar as outras correntes religiosas. Todas são importantes. Todas as religiões são importantes, desde que ela transforme o indivíduo, não importa qual seja. Então, qual que é a nossa meta aqui? Se você tem um filho, você deve, como compromisso, levá-lo à evangelização infantil. Eu falo para vocês de cátedra, porque eu passei por uma situação que o Vitor frequentava um centro, e aí parou a evangelização lá, ficou meio parado, e estava assim, né? Porque parou, não teve mais evangelização, e o centro que eu frequentava era um outro. E um dia eu estava fazendo um tratamento espiritual, então vejam, gente, não é porque a gente faz palestra que a gente também não passa pelos perrengues, não precisa de um tratamento espiritual. Eu estava fazendo um tratamento espiritual e o centro, lá no centro que eu estava fazendo tratamento, me recomendou que naquele dia eu tomasse, pelo menos além do dia do tratamento, assistisse à palestra, tomasse um passe em uma outra casa, porque ali era uma vez por semana. Aí o que aconteceu? Eu fui num centro e a palestra foi dizendo assim, a responsabilidade dos pais pela evangelização infantil. Mais ou menos isso, a essência. Uma pessoa falou isso. Quando eu fui na semana seguinte, no meu centro, lá fazer o tratamento, foi exatamente a mesma palestra, falando o mesmo assunto por uma outra pessoa. Se fosse a mesma pessoa, você fala, ela preparou a palestra, ela já levou... Não, outra pessoa. Aí quando eu chego no domingo, lá no centro, né, porque para assistir a palestra, tinha um cartaz lá bem grande assim. Pais, vocês são responsáveis, né, pela evangelização do seu filho. E Jesus vai lhe perguntar, que fizeste com os filhos confiados à vossa guarda? Então, falei, bom, recado maior que isso não precisa, né? Só falta o quê? Querer que a espiritualidade, o meu guia protetor, meu anjo de guarda se materializasse e fale, você quer que eu desenhe ou você entendeu? Né? A Rosimeire também falou que veio do catolicismo. E a gente tem que agradecer a base que a gente teve. Se hoje nós estamos no espiritismo, não significa que a gente tem que desdenhar as nossas origens. A gente tem que ser grato, porque de lá que nos trouxeram para cá. Então, fica aí o recado de lembrarmos sempre dessa questão da evangelização infantil. E eu falo para vocês que na casa
no meu centro espírita, mesmo tendo parado presencialmente a evangelização infantil, a equipe de evangelizadoras fazem, depois da reunião nossa que a gente faz do passe à distância, elas fazem reuniões com as crianças virtualmente. Claro que nem todas participam, mas, digamos, metade pelo menos participa e ativamente está há 1 ano praticamente participando dessa atividade à distância. Então, é fundamental e é importante que a gente atenda aos anseios, como está pedindo para nós aqui, essa rogativa infantil, que a criança vem e pede isso para nós. Então, amanhã estou pensando aqui, temos 2 mensagens curtas, e eu acho que eu vou fazer as 2 amanhã. Elas são curtas e compensa, sim, dá para fazer as 2. Uma chama Sinfonia de Amor e a outra chama Este Minuto, tá? Então nós vamos fazer uma live dupla amanhã e até aproveitar em falar em dupla, uma coisa muito interessante que aconteceu ontem, eu fiz o teste e deu certo, além de estar trazendo de antemão a Natália, né, que é a esposa do Carlos, do Somos Espírita, porque eu já tinha feito um combinado com a Natália, de trazê-la antes do Carlos. E eu consegui trazer os 2 para a live, então nós ficamos em 3. Foi muito interessante, então a gente já viu que dá para fazer. Me falaram que dá para fazer até em 4. 3 eu já vi que deu certo. Então é até interessante, né? De repente a gente pode fazer um bate-papo assim a 3 quando surgir a oportunidade. Bom, então fica para amanhã a nossa lição de casa, que depois eu vou postar, Sinfonia de Amor e Este Minuto, tá bom? E agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, e eu pediria a vocês, né, que como a nossa querida Marina Colli pediu, a sua avózinha partiu para o plano espiritual hoje, a gente não sabe o nome dela, mas que a gente possa, naquele momento, fazer as nossas vibrações para que ela seja acolhida, que ela seja amparada e que a espiritualidade amiga possa acolhê-la nesse momento e dar todo o amparo ao Bruno. Então vamos marcar, Carlos. O Bruno também está internado com Covid em estado grave. E cada um de vocês vai pensando também nas pessoas que estão passando por dificuldade, né? Que realmente não é fácil. Esses momentos são difíceis. E a gente está aqui, né, para pedir, rogar a espiritualidade que possa amparar a cada um deles. Então nós vamos colocar a música para a gente fazer as nossas vibrações. Vamos então todos nós elevarmos os nossos pensamentos em prece e oração a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, a quem homenageamos neste dia, o Dia Internacional das Mulheres, para que ela possa estar sempre ao nosso lado, juntamente com Jesus, o nosso Mestre maior. Nós estamos aqui reunidos, em pensamento, em coração, corações queridos unidos nesta prece, para rogar para cada um de nós aqui presente, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos neste momento, rogando o Senhor por aqueles que nos pediram prece, em especial a avó da nossa querida amiga Marina Colli, que partiu para o plano espiritual neste dia, que a equipe espiritual possa ampará-la, seu anjo de guarda estar ao lado dela, recebendo-a e dando todo o amparo necessário, assim como também dar todo o socorro, todo o bálsamo de consolação
aos familiares que aqui restaram. Rogamos também pelo Bruno, que se encontra internado pelo Covid, estado grave, que a equipe médica e espiritual possa ampará-lo, possa auxiliá-lo nessa provação difícil, na certeza de que o Pai está olhando por cada um deles. Lembremos também, Senhor, neste momento, de todos os doentes acometidos pelo vírus, todos aqueles que sofrem por essa doença terrível que assola a humanidade inteira. Rogamos pelos médicos, enfermeiros, atendentes de todos os hospitais do nosso país e da nossa nação, da nossa pátria, do Evangelho e também da nossa humanidade inteira. Rogamos, Senhor, pelos desamparados da sorte, que não tenham lar a voltar, pelos velhinhos dos asilos, pelas crianças órfãos, pelos presidiários, por aqueles que partiram para o plano espiritual neste dia e também por aqueles que aqui restaram. Olhe e ampare a cada um, Senhor. Dá o socorro, dá o amparo e o discernimento para saber que a vida segue em frente, apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, e que tenhamos forças para superar esses momentos, na certeza de que está no leme de nossas vidas. A equipe médica espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, agradecidos por tantos corações queridos, endereçamos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Rosimeire, eu não vi, mas como você colocou aí, certamente a equipe espiritual está amparando também a sua amiga, Ana Paula, na certeza de que ela cumpriu a sua jornada evolutiva. Nós muitas vezes não entendemos as razões, nem o porquê, mas Deus sabe melhor do que cada um de nós. E resta-nos apenas dizer a esses que partiram, até breve, porque na verdade um dia todos vamos nos encontrar. Essa é a certeza que temos da vida. E a maior certeza que temos é que a vida continua. Isso é muito importante. Que ninguém morre, só mudamos de estágio. Queridos amigos do coração, agradeço imensamente cada um de vocês pela paciência, por estarem aqui comigo sempre. E desejo, como sempre, que a gente tenha uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. E que o Divino Pastor nos proteja e abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.